Nós estamos começando uma série de mensagens hoje, chamada Uma Vida Abençoada. Nós estamos baseando essa série nesse livro do pastor Robert Morris, pastor da Gateway. É um livro que já foi traduzido para mais de 30 línguas e é um best-seller. Ele tem sido um impacto na vida de muitas pessoas, uma revolução na história, tanto emocional, financeira e espiritual de muita gente, por conta das verdades e os princípios bíblicos que ele coloca aqui. Infelizmente, para o culto das 5 e para esse culto nós já não tínhamos mais nenhum exemplar, porque ontem na Onlight e hoje no culto da manhã, todos os exemplares saíram. Então essa semana eu encorajo você, querido, se um livro, eu posso dizer para você, como foi o ano passado, sobre a eternidade, Movidos pela Eternidade, foi um impacto, eu te garanto. Esse é um livro que vai te dar ferramentas, chaves espirituais, para que você possa avançar na sua vida financeira, na sua vida espiritual e na sua vida emocional. Estaremos com ele já a partir de amanhã ou terça-feira, você pode procurar aqui no nosso escritório. O tema da ministração dessa noite, eu vou chamá-la de Deus em primeiro. Diga comigo, Deus em primeiro. O papel de qualquer pastor, um bom pastor, é conduzir as suas ovelhas às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. É usar os princípios da palavra de Deus com ética, mas com verdade. O papel de um bom pastor não é ter medo no processo, em conduzir suas ovelhas a um lugar de segurança. Porém, há muitos mercenários no meio dos pastores. Porém, há muitos manipuladores no meio dos pastores. Mas como há em qualquer tipo de chamado, de qualquer tipo de profissão, há gente boa e há gente má. E é por isso que nessa noite eu quero começar a conduzir a igreja. E se você está nos visitando, a palavra de Deus, se você ama Deus, ama Cristo, a palavra de Deus precisa ser o seu cerne, a sua direção. E queridos, é impressionante como quando uma pessoa vem para Cristo, ela aprende a ser um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor. Ele aprende a viver os princípios da palavra de Deus no que diz respeito à santidade, a viver uma vida de fidelidade no casamento. Eu tenho subido nesse altar pregando, pelo menos pelos últimos 8 anos, quase todo domingo, confrontando o pecado, confrontando adultério, confrontando um tipo de vida que foge do padrão da palavra de Deus. Eu tenho chamado vocês a viver uma vida para deixar a mágoa e viver uma vida livre da culpa. Eu tenho falado da salvação de Deus sobre você. Eu tenho chamado você a viver uma vida em abundância, uma vida que muda a sua história e crê no seu futuro. Eu tenho chamado vocês a não olharem para os padrões dessa terra e viverem uma vida para a eternidade. Eu tenho muitas vezes dito a vocês, os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. E é verdade, alguns escolhem receber a palavra, construir sua vida sobre a rocha. Outros decidem ouvir a palavra e construir sobre a areia. Cada um de nós teremos que dar contas diante de Deus naquele dia da palavra que recebemos, e cada pastor, bom pastor ou um pastor mercenário, terá que dar conta diante de Deus da palavra que pregou, da vida que levou, da ética que empenhou, do estilo de vida que conduziu as ovelhas. Eu também tenho dito vez após vez a essa casa, que a ovelha é um animalzinho inocente, e é por isso que Deus nos chama de suas ovelhas, porque Ele sabe da inocência do nosso coração. Mas Ele também nos disse, e eu tenho ensinado essa casa, que nós devemos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Eu não prego a pessoas ignorantes, eu prego a pessoas que sabem avaliar, sabem pegar a palavra do pastor e dizer: pastor, isso é muito bonito, mas é emocional. Eu tenho ensinado a igreja a ir para a palavra de Deus e avaliar pela palavra de Deus. Está na palavra de Deus?
Eu como, eu recebo e eu vivo. Não está na palavra de Deus, ainda que seja com boa oratória, ainda que seja cheio de manifestação, não me convence, porque precisa estar na palavra de Deus. E eu sei que você é uma pessoa inteligente para isso. E eu quero entrar nessa série te chamando aos princípios de uma vida abençoada, te conduzindo em um ensinamento por 4 semanas, com princípios e valores que protegerão a sua vida, suas finanças, seu casamento, seu futuro. Queridos, na Bíblia existem princípios que nos ajudam a viver de uma forma justa e santa. Eu prego e você decide se vai receber ou não. A palavra de Deus em Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas, elas têm uma fé cheia de achismo. Elas levam o seu casamento pelo que acham que Deus disse. Elas levam a sua vida emocional pelo que acham que Deus disse. Elas até seguem uma religião pelo que acham. Nós precisamos viver a nossa vida pelo conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E uma pessoa, ela vem para a igreja pelo conhecimento que ela teve no mundo. Um homem, quando chega para Cristo, quando vem para a igreja, tudo que ele aprendeu sobre sexo, ele aprendeu no mundo. E ele vem com o conhecimento sobre sexo do mundo. Então ele começa a conhecer as verdades da palavra, e ele muda a sua mentalidade sobre sexo, e ele aprende os princípios da palavra de Deus a respeito do sexo. Um homem, quando vem do mundo, ele tem seus relacionamentos, suas escolhas de relacionamento pelo que ele aprendeu do mundo. E ele então muda a sua forma de tratar a esposa, de olhar para o casamento. Assim, todos nós chegamos na casa de Deus com o conhecimento que nós tivemos lá fora, sobre santidade, sobre honestidade. Porque o mundo fala que você não precisa ser tão honesto. Tem problema você dar um jeitinho, negociar aquilo, dar a sua forma para aquela situação. E muitos do pequeno se tornaram corruptos e estão atrás das grades hoje. Porque o mundo apresenta de uma forma e o reino de Deus ensina de outra. Se os adolescentes hoje que estão aqui pegarem essa palavra e aplicarem isso, vocês vão ter uma vida abençoada. Se você que está aqui hoje decidir, olha, eu quero receber, eu quero ouvir a palavra e eu quero viver isso, eu te garanto, você terá uma vida abençoada. Da mesma forma, sobre dinheiro, tudo que nós aprendemos sobre dinheiro, aprendemos no mundo. E quando nós chegamos na vida em Cristo, nós precisamos entender o que Deus pensa sobre dinheiro. E eu quero falar sobre alguns princípios de uma vida abençoada, que vai te prosperar, que vai fazer você ir além, que vai fazer você viver uma vida em abundância, você e sua casa. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês nessa noite: Deus tem prazer em nos recompensar. Diga comigo: Deus tem prazer em me recompensar. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem vem para Ele, quem se aproxima dEle, precisa crer que Ele existe, e que recompensa, diga comigo, recompensa aqueles que o buscam. Queridos, primeira coisa que você precisa aprender sobre uma vida abençoada: Deus recompensa. Deus recompensa quem vive princípios. Deus é um Deus recompensador. Sabe o que o mundo faz quando precisa de dinheiro? Primeira coisa, se ele não acredita nessas mandingas, nessas coisas de pai de santo, nessa coisa de umbanda, essa coisa, porque a maioria, quando quer mais dinheiro, eles vão fazer despacho, eles vão fazer mandinga, eles pagam alto para entrar numa sociedade secreta. Eles fazem o quê? Eles, para enriquecerem, entram num grupo que faz coisas meio esquisitas nos porões de alguns templos. E outros vão até para o interior lá de Goiás, perto de Brasília, onde tem lugares de sacrifícios para as pessoas poderem sacrificar em prol de uma vida financeira que enriquece. Outros, por outro lado,
Elas pensam, puxa, para eu ficar rico eu vou precisar ganhar na loteria. E muitos de nós já pensamos assim, se eu ganhasse na loteria, é uma das chances para eu ficar rico. Não me levanta a mão, você que já pensou nisso. Ainda mais agora com 170 milhões da loteria. Alguns pensam, para eu ficar rico, eu preciso que um parente rico, que eu nem conheço, nem sei que existe, morra e me coloque no testamento. Muitas pessoas colocam sua esperança nas coisas. Muitas pessoas não entendem que Deus é um Deus recompensador. E eu já ouvi tantas pessoas achando que para servir a Deus você tem que ter uma vida de pobreza. Quanto mais pobre e mais simples, mais coitadinho e aparentemente humilde que você for, mais puro, mais perto de Deus você é. Porque dá a impressão que Deus ama os pobres coitados, e Deus ama. Mas Deus quer abençoar você para viver uma vida no padrão de Deus. Olhe para o ministério de Jesus e você não vai encontrar Ele mendigando, muito pelo contrário, Ele precisando de recursos. Ele tinha o tesoureiro que inclusive tinha tanto que estava roubando, que era Judas. Quando Ele precisava de recursos, mulheres ricas mantinham o ministério de Jesus. Ele mandava preparar os melhores jantares, a ceia foi um exemplo disso, num bom lugar, com boa comida. Mas infelizmente as pessoas olham e muitas vezes, queridos, nós como cristãos, achamos que não somos merecedores da recompensa de Deus. Achamos que não podemos prosperar e viver uma vida abençoada, uma vida que enriquece, uma vida que tem abundância. Pergunte sobre a vida do seu filho. E eu quero te fazer um exemplo agora. Um filho chega para você e diz assim: papai, acabo de vir agora de uma viagem na Europa e trouxe aqui esse chocolate suíço para você, e trouxe também essa trufa para você, que custou 300 euros, e você diz: uau! Você não se alegra do teu filho poder fazer isso? Você não se alegra de um filho chegar: papai, vem visitar o meu apartamento, consegui comprar uma cobertura? Você não se alegraria se o teu filho chegasse e trouxesse para você a chave do carro e diz: papai, está quitado, Deus fez uma obra poderosa, uma obra... Você não ficaria feliz com isso, gente? Você não ficaria feliz com o filho trazendo boas notícias para você? Ou você gostaria de receber um filho e falar assim: papai, me ajuda aí, porque eu estou precisando de comida lá em casa, preciso de uma cesta básica, logo vai melhorar a coisa e eu já vou poder pagar isso para você. Pai, me empresta quinhentão, porque coisa está tão difícil lá em casa. O que é melhor, gente? Eu amo quando os nossos discípulos vão viajar, e eu sei a história deles, e eles voltam, agora mesmo, alguns voltaram de viagem da Europa, trouxeram chocolate. É a coisa mais maravilhosa para um pastor participar disso. Por quê? Porque ele está vivendo um momento de abundância. Deus ama te recompensar. Deus ama que você desfrute por conta do teu coração das coisas que Ele tem para te oferecer. Queridos, e é por isso que quando nós entendemos que Deus recompensa, Jesus disse isso, Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Diga comigo: 100 vezes mais. Quando no tempo presente, agora, hoje, nessa terra, pastor, não é só para a eternidade, para agora. Jesus disse: para agora, vai receber 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos. Queridos, tua geração é do Senhor, teus filhos são do Senhor, seus pais são de Jesus, tua família é uma família abençoada, e campos e propriedade. Deus nos promete isso, mas com eles vocês também vão ser perseguidos, com eles vocês também receberão perseguição, e na era futura vocês terão vida eterna. Deus promete prosperidade na era presente, e promete família na era presente, promete comunhão ao redor da mesa na era presente, e promete para a eternidade a vida eterna, que é o livramento do inferno. Segundo princípio que eu quero ensinar para vocês nessa noite: Deus recompensa uma boa administração do que Ele te dá.
Queridos, muitos de nós até aprendemos que Deus é recompensador, ser fiel a Deus, mas não somos bons mordomos, não somos bons administradores daquilo que Deus nos dá. Jesus conta uma parábola, que um rei voltou para sua terra e deixou 10 servos com 10 minas, cada um com uma mina. A mina era um valor em prata, deu para cada um. E a palavra de Deus diz que o rei volta e vai prestar contas daquelas minas. Então os seus servos, eles dizem: eu não fiz nada com essa, eu tive medo, guardei, eu desperdicei essa. E um disse: Senhor, eu multipliquei por 10 essas minas. Então Jesus usa um texto que é muito peculiar para nós hoje, Lucas capítulo 19, versículo 17. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no quê, gente? Vocês estão aqui comigo hoje? No pouco, governe sobre 10 cidades. Queridos, para a maioria das pessoas que estão aqui, o que você precisa hoje é que você diz: eu mereço mais do que eu tenho. Pastor, eu mereço mais do que eu recebo mensalmente, eu mereço mais do que chega em minhas mãos. Eu quero perguntar para você: você administra bem o que vem em suas mãos? Você sabe para onde está indo o que vem em suas mãos? Você administra bem o seu tempo? Porque como essa história, o rei vai voltar e vai prestar conta de você, o que você fez, escute isso, com sua família, o que você fez com o seu tempo, o que você fez com os seus dons, o que você fez com o seu dinheiro. Tem gente que diz assim: pastor, coloque 20 mil na minha mão que você vai ver o que vai acontecer. Por que você acha que merece 20 mil, se você não tem boa administração sobre 2 mil? Você não sabe para onde está indo, você não sabe onde você gasta, você não sabe com que você gasta. Por que você vive numa bagunça naquilo que você tem, e você acha que você precisa de mais? Um dos princípios da palavra de Deus é que você tenha uma boa administração do que Ele te dá. Outro princípio que eu quero ensinar nessa noite: Deus sempre usa o dinheiro para testar o nosso coração. Para quase todo mundo, o dinheiro serve para comprar coisas. Para quase todo mundo, o dinheiro serve para ostentar. Na palavra de Deus, para o povo de Deus, o dinheiro serve para testar o nosso coração. Na palavra de Deus, o dinheiro serve para dizer aonde está o nosso coração, porque Jesus disse: aonde está o teu coração, está o teu amor. Aonde está o teu coração, está a sua energia. Aonde está o seu coração, está o seu empenho para viver por aquilo. Eu conheço muitas pessoas que o dinheiro chega nas mãos e Deus testa. Ele perde família, ele dá todo o seu tempo para ganhar dinheiro, ele dá tudo o que ele pode para ter mais. E é por isso que para nós os cristãos, o dinheiro tem a ver com Deus testando o nosso coração. Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus faz um teste com Abraão e Ele diz sobre Abraão o que vai acontecer no futuro dele. Farei de você um grande povo, Abraão, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Mas a parte mais importante do versículo está aqui: e você será uma bênção. Eu pergunto, queridos, se muito dinheiro vier na sua mão, se você tiver condições de ter uma empresa com muitos funcionários, um negócio incrível que vai prosperar, você vai levantar uma bandeira dizendo: yes, olha aqui o que eu tenho, olha o que eu tenho recebido, olha como eu sou, olha o que Deus está fazendo. E tudo tem a ver, claro, porque você honra a Deus, mas aqui não está em você ser abençoado. Quando o dinheiro vem em nossas mãos, nós vamos entender que nós precisamos ser uma bênção, uma fonte, não um dique, uma fonte
Que os seus funcionários digam: eu sou feliz em trabalhar nessa empresa, porque o dono dessa empresa teme o Senhor, ele ama a Deus, ele tem responsabilidade com os funcionários, ele é justo, ele compartilha, ele faz com que todos nós recebamos também. Se Deus colocar nas suas mãos e testar o seu coração, é tudo sobre você? Ou você hoje pode dizer: Senhor, eu vou colocar em ordem nesses dias uma boa administração. Senhor, eu vou colocar em ordem nesses dias, crendo que o Senhor recompensa, mas eu quero, Senhor, ser uma bênção. Uma bênção. Queridos, você é um abençoador. Tenha isso em mente por aquilo que você vai viver no seu futuro. Jesus gastou mais de 30% do ministério dele falando sobre dinheiro. Ele falou 500 versículos tem na palavra de Deus sobre salvação. E tem mais de 2.000 falando sobre dinheiro. Por quê? Porque as pessoas se perdem por causa de dinheiro. As pessoas perdem família por causa de dinheiro. Pessoas perdem a vida por causa de dinheiro. Amigos por causa de dinheiro. Perdem a salvação por causa de dinheiro. Eu, sabendo princípios da palavra de Deus, como poderia reter isso diante de vocês? Porque eu declaro sobre a sua vida: você será uma bênção no seu futuro. Hoje de manhã, no culto pela manhã, tinha um ambiente profético muito forte aqui pela manhã, e um dos irmãos, quando eu peguei a palavra, no final ele disse: pastor, eu não sabia sobre o que você ia pregar, mas quando você pegou a palavra e você começou a pregar, eu ouvi o barulho de um véu se rasgando. E o Espírito Santo falou comigo assim, eu ouvi bem alto dizendo: está consumado. Pastor, eu não tenho dúvida de que muitas pessoas entrarão pelo caminho dos princípios da palavra de Deus, e está consumado, pastor. Pastor, Deus vai liberar um tempo novo sobre a congregação, Deus vai começar um tempo novo sobre muitas pessoas. Queridos, Deus tem prazer em te abençoar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios 9, 8: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem nos seus prazeres. É isso? Vocês transbordem em boas obras. Quando vierem suas mãos, transborde em boas obras. Quando Deus te prosperar, e Ele vai te prosperar, transborde em boas obras. Abençoe o próximo, abençoe pessoas. Nós vamos falar sobre isso no processo. Queridos, então o que é ter uma vida abençoada? O que significa ter uma vida abençoada? Diga comigo: é ter poder sobrenatural trabalhando em seu favor. Mais uma vez, é ter poder sobrenatural trabalhando em meu favor. Queridos, se você alguma vez tiver dúvida do que é ser abençoado, é ter poder sobrenatural trabalhando em seu favor. Agora, o que é ser amaldiçoado? Ninguém gosta de ouvir: você é um amaldiçoado, eu te amaldiçoo, eu rogo uma praga para você. Ninguém gosta disso. Porque ser amaldiçoado é ter favor sobrenatural trabalhando contra você. Abençoado, quando o favor sobrenatural trabalha por nós, coincidências divinas começam a acontecer. Deus abre uma porta, Deus conecta pessoas, Deus faz com que pessoas se aproximem e que todo mal se afaste, porque tem poder sobrenatural trabalhando em nosso favor. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando não aplicamos os princípios da palavra de Deus, tem poder sobrenatural trabalhando contra nós. E coincidências malignas começam a acontecer. Você não entende porque a porta fechou, você não entende porque gente ruim se aproxima, você não entende porque parece que está virando as situações ao seu redor e parece que tudo vai mal. Nós precisamos aprender que uma vida abençoada, além de poder sobrenatural trabalhando em nosso favor, nós temos um Deus imutável que deseja nos recompensar, soprando bênçãos em nossa direção, liberando poder sobre nós. E quando você para, você diz: Deus, eu não esperava. Chega gente, pessoas, situações, ligações, conexões,
porque Deus está trabalhando em seu favor. Deus se dispõe a trabalhar em favor de quem pratica os seus princípios. É lindo isso. E eu quero te dar o principal valor dessa série: Deus em primeiro. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim: pastor, claro que Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu ainda ouço gente dizendo assim: pastor, no meu coração, bem aqui no fundo do meu coração, Deus está em primeiro na minha vida. Parece um casal que eu e Naine atendemos. Chega o casal já brigando na nossa sala: é porque eu não aguento mais, pastor, eu vim aqui porque é a última chance, e não sei o que. Diz: calma gente, calma, sentaram. E daqui a pouco ele começou: pastor, essa mulher não entende o meu coração, eu faço tudo por essa mulher, pastor, desde que eu me casei, eu estou dando a minha vida por ela, pastor, você não sabe, mas eu abro mão até das minhas próprias coisas, para fazer o bem dessa mulher. Essa mulher, pastor, eu não aguento mais, porque ela não me valoriza, ela não percebe o quanto eu coloco ela em primeiro lugar na minha vida. A mulher, gente, porque toda mulher tem uma lista. Toda mulher tem uma lista. E a lista da mulher não é só uma listinha de 2 anos. A lista de mulher, ela desde quando ela conheceu o cara, ela sabe. Ela diz: lembra aquele dia quando você me olhou e tinha uma outra mulher de vestido vermelho com sapato azul e que você olhou para ela também. E ela tem uma lista. E essa mulher, gente, tirou a lista. E ela começou: vamos começar pelo começo. Então, olha aqui, pastor. Dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente se casou, no dia do nosso casamento, ele fez isso, preferiu os pais do que eu. Na lua de mel, dava mais tempo para a mãe do que para mim. E pastor, no primeiro ano, no segundo ano, eu falei: quantos anos estão casados? 20. Eu falei: então conta, vai, conta. Resultado, gente, tudo que esse homem não tinha, era essa mulher em primeiro lugar. Mas no coração dele, ele tinha. E ela disse: pastor, sabe o que eu quero dele? Menos palavra e mais ação, mais atitude. Então ele que me prove que eu estou em primeiro lugar. Gentilmente eu quero dizer para você, não adianta dizer para o Senhor: eu tenho Deus aqui em primeiro lugar, pastor. Então prove com suas atitudes. Então prove com a forma com que você lida com tudo que você tem na sua vida. Desde o seu dinheiro, sua família, seu tempo. Desde como você lida com a sua língua, com suas palavras. Prove que Deus está em primeiro lugar. E Deus então deixa princípios, queridos, que eu quero entregar para você hoje. Como nós podemos ver que Deus trabalha para que nós tenhamos Ele em primeiro lugar. Em Êxodo capítulo 13, versículo 1 e 2, Ele dá um modelo. Disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. Gente, quando chega o primeiro filho, aquilo é um presente do Senhor. E a gente consagra ele ao Senhor. E a gente dá ele ao Senhor, dizendo: Senhor, cuida dele. Senhor, faça com que ele seja abençoado. Nós fazemos isso com todos os nossos filhos, mas o Senhor pede o primeiro. E ele pediu para toda mãe judia dizer: todos os filhos serão de vocês, mas esse será meu. Deus não ia levar para o templo, Deus não ia sacrificar, porque Deus não sacrifica os seres humanos. Mas Deus queria que no coração de cada família eles pudessem entender que o primeiro é do Senhor. O primeiro filho israelita me pertence não somente entre os homens, mas também entre os animais. Deus estava colocando um princípio que permanece até hoje. Queridos, o que eu vou ensinar para vocês hoje, Deus só pediu isso porque Ele deu primeiro. A Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Jesus só pôde pedir, Deus só pôde pedir o filho de cada um, o primeiro filho de cada um, porque antes de tudo, Ele já tinha dado o seu filho. No coração e na verdade, Deus já tinha dado Jesus. Deus já tinha entregado o seu único e primeiro filho para ter muitos filhos.
Então nós vemos em Êxodo capítulo 13, versículo 12 em diante, dizendo assim: separem para o Senhor. Por isso que o primeiro, quando nós colocamos Deus como primeiro, queridos, nós separamos para Deus. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todo animalzinho. Você é inteligente, você sabe que a palavra de Deus era num contexto de fazenda. E óbvio que nós temos que aplicar isso num contexto hoje de colaboradores, empresários, profissionais liberais, e entender o princípio, não a intenção real da coisa. Por isso, todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Deus está dizendo: você vai separar tudo o que você tem, você vai separar, a primeira parte é minha. Tudo eu te dou, mas a primeira parte é minha. E eu peço que vocês resgatem um cordeiro, com um cordeiro, toda a primeira cria do jumento. Jumento na Bíblia, e havia alguns animais impuros. Deus estava dizendo: ei, você tem animais impuros. Se você não quiser matar ou quebrar o pescoço, que é o que está dizendo ali o restante da palavra, você vai precisar resgatar com um cordeiro. Um cordeiro tem o poder de tirar o que é impuro e trazer para a pureza. Então resgatem também, porque vocês não vão sacrificar seus filhos. Então quando o filho nascer, o primogênito, resgatem com um cordeiro. João Batista, anos lá na frente, depois dessa palavra, ele está batizando no Jordão, e de repente os olhos dele se abrem, e ele olha, e lá vem Jesus, e ele então entende toda essa palavra. Ele entende tudo isso que Deus disse a Moisés: resgatem o impuro com um cordeiro. Ele entende tudo isso. O primogênito é de Deus, e toda a primeira cria é de Deus. Então, para que eles sejam resgatados, peguem o cordeiro e sacrifiquem o cordeiro. E João Batista olha para Jesus e diz: vem o cordeiro, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele olha para Jesus e ele reconhece o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Então ele entende que Deus só pediu o resgate porque ele mesmo já tinha dado o cordeiro para resgatar os impuros, para que se tornassem filhos puros de Deus. Essa é a verdade, essa é a parte de Deus. Ele fez a parte dele. Porque para Deus o primeiro é importante, queridos. Vou te dar um outro exemplo. O povo de Israel sai do Egito, e eles vão para a terra prometida, que é o sonho de todos nós temos uma terra prometida. E quando eles estão para pisar na terra prometida, Deus diz: vocês são abençoados, mas escute isso, vocês vão enfrentar uma guerra, que é o que nós enfrentamos. Somos abençoados e vamos enfrentar muitas batalhas. E Deus disse para aquele povo: a cidade é enorme, muita riqueza dentro dela. Essa cidade tem muitos animais. Essa cidade tem muros que carroças podem passar em cima dos seus muros. É impossível vocês vencê-la. Mas tem poder sobrenatural trabalhando em favor de vocês. E quando o poder natural está trabalhando em nosso favor, muralhas caem, queridos. E eu quero dizer uma coisa para você: Jericó é a cidade sitiada. Depois que o povo rodeou ela pela fé, Deus fez as muralhas caírem. Deus disse uma coisa: vocês terão vitória sobre muitas cidades, mas o primeiro é meu. A primeira cidade é minha, porque eu sempre quero as primícias, o primeiro. Ele diz: vocês não toquem nas ovelhas, vocês não toquem nos animais, vocês vão sacrificar todos os animais. Quanto ao ouro, a prata e as pedras preciosas, vocês vão trazer para o meu templo. Mas alguém, todo o povo fez aquilo, mas alguém decidiu tocar no primeiro, decidiu tocar naquilo que era de Deus. Acã, o nome dele. Ele separa uma barra de ouro, ele separa uma capa babilônica e ele leva para debaixo da tenda dele. E agora eles estão prontos para a próxima batalha. Estão felizes por terem vencido o anterior, e agora eles vão para uma cidade minúscula comparado a Jericó. E o que acontece? Eles perdem aquela batalha.
E ao perderem aquela batalha, eles vão para Deus e estão dizendo: Deus, o que nós fizemos que perdemos a batalha? Deus disse: vocês tocaram naquilo que é meu. O primeiro é consagrado, as primícias é consagrada, sempre foi, sempre será. E vocês não podiam ter tocado, nós não tocamos, Senhor, tocaram. Entrem na tenda desse homem, porque ele tocou o que era meu. E eles vão, e eles encontram na tenda daquele homem. Queridos, nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre bois, ovelhas ou animais. Nunca foi sobre ouro ou prata. Sempre foi sobre colocar Deus em primeiro lugar. Nunca tem a ver com a igreja querer os seus recursos, porque eu vou ser bem sincero para você, se você parar de entregar qualquer oferta ou dízimo, a igreja vai continuar, porque é Deus que cuida da igreja. Se 50% de vocês deixarem de devolver, os pastores continuariam acontecendo e a construção a passos menores continuaria. Não tem a ver com dinheiro, não me entenda mal. Incrível que toda vez que a gente começa a falar sobre coisas que vão nos trazer bênçãos abundantes, princípios verdadeiros, as pessoas começam a ficar incomodadas. Você já foi numa academia e você começou a malhar algum músculo? Então alguns músculos são mais fáceis, você diz: eu gosto de fazer esse exercício, mas tem lugar que você vai fazer e diz: eu vou fazer 15, não, vou fazer 7, não, 4 tá bom, porque você não aguenta fazer aquilo, teu músculo reclama, dói. Já sentiram isso? A mesma coisa é quando se trata situações na igreja e você fica incomodado, é justamente o músculo que você precisa exercitar espiritualmente. Incomodou, começa a falar de adultério, tem gente que começa a mexer na cadeira. Por quê? Porque é um músculo que você precisa exercitar. Começa a falar de mágoa, você mexe na cadeira, é um músculo que você precisa exercitar. Falou de finanças, você sente incomodado, é um músculo que você precisa exercitar. Separar o que é de Deus. E Deus então dá o padrão para isso. Deus mostra qual é o padrão das primícias, como separar as primícias. Queridos, em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova, e Ele diz assim: Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando éramos pecadores. Deus não deu as primícias, Deus não deu o seu filho, Deus não deu o primeiro, porque você já era bom. Deus deu por fé, e todo o primeiro para dar para Deus precisa ser por fé. A palavra de Deus nos ensina que quando nós entregamos a primeira parte para Deus, todo o resto é abençoado. Quando nós entregamos o primeiro para Deus, todo o resto recebe a bênção. Da mesma forma, quando você não separa o primeiro para Deus, todo o resto deixa de receber a bênção e tem poder sobrenatural trabalhando contra você. Olha o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 11, coloca para mim lá, 11 versículo 16, se é santa parte da massa que é oferecida, isso é revelação, hein, gente? Que é oferecida como primeiros frutos, se você separa o primeiro para Deus, e você oferece a Deus todo o restante que você tem, família, profissão, emoções, todo o restante também é santificado. Se a raiz você santifica, se o primeiro você santifica, todo o restante é santificado. Queridos, isso me dá um temor. Isso me dá um temor, porque eu desde que me conheço por gente, crente espiritual, 12 anos eu me converti, eu sempre entendi esse princípio da palavra de Deus. Quando eu trabalhava, era bem sucedido numa empresa, eu entendi esse princípio. Quando eu me casei, nós decidimos ensinar aos nossos filhos esse princípio, para que eles possam ser abençoados. Então a palavra de Deus nos ensina como nós podemos entregar as primícias. As primícias devem ser entregues não a uma ação social. A parte que você separa para Deus, ainda que a ação social seja importante, a parte que você separa para Deus, você não pode separar e dar ela a missões, ainda que missões sejam importantes.
a palavra de Deus nos ensina aonde nós devemos entregar a parte de Deus. Êxodo capítulo 23, versículo 19. Êxodo 23, 19. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Tragam ao santuário do Senhor. Por isso que a palavra nos ensina onde nós devemos trazer as nossas primícias. Queridos, quando nós entendemos isso, nós perguntamos: Senhor, se as primícias são importantes, porque eu realmente, gente, isso para mim caiu como uma revelação, porque eu sempre fui uma pessoa que trouxe os meus dízimos à casa do Senhor. Ensino os meus filhos a tirarem o dízimo, até ensinando eles com feijãozinho. Eu coloco 10 e tiro a parte de Deus, digo assim: esse não é teu, você nunca pode tocar naquilo que não é seu. Meus filhos sabem desde pequenos sobre isso. Meus filhos, quando recebem uma mesada, a primeira coisa que eles fazem: pai, qual é o valor do dízimo e da oferta? Eu sempre ensinei eles, mas esse princípio me caiu como uma revelação ao ler esse livro. Porque, queridos, tem filho mais importante, o primeiro, o primogênito, o segundo ou terceiro? Para mim não, os dois são importantes para mim. Por que Deus decidiu pedir o primeiro, o primogênito? Porque para Ele o primeiro é importante. Agora, mais incrível é o que se trata comparado ao nosso salário. Porque Ele diz: eu quero o primeiro das crias de todos os animais. Gente, que diferença está? Se uma ovelha tem 5 filhotes, que diferença está no filhote 1, filhote 2, filhote 3, filhote 4, filhote 5? Que diferença? Tudo é filhote. E por que Deus pede o primeiro? Ele não quer o terceiro e Ele não quer o quinto. Porque entregar primícias é um ato de fé. Você entrega o primeiro sem saber que vem os próximos. Então, para Deus, não é a ovelha, para Deus não é o 10ão, o 1000ão, os 100 mil que você dá do teu dízimo. Teve gente que recebeu isso. Para Deus não é importante, nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre valor. Entenda isso, irmãos, nunca é sobre grana. Tem a ver com Deus ser o primeiro. Quando antes de eu tocar em qualquer coisa, eu colocar Deus como primeiro. E Ele disse: a forma que vocês vão fazer isso é vocês separando o dízimo de tudo que vocês receberem. Em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como? Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de poder sobrenatural trabalhando contra vocês. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E Deus disse: o padrão das primícias é você separar o dízimo em primeiro. Antes que tudo, antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer coisa, separe isso para mim, porque se vocês não fizerem isso, vocês estarão roubando. Pastor, isso está no Velho Testamento. Pastor, isso é coisa do Velho Testamento, alguns podem dizer. Mas no versículo 6, esse mesmo texto, Deus diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, princípios são imutáveis. E os princípios de Deus e o princípio do dízimo, entregue como primícia, ele é imutável. Nós vemos o dízimo sendo entregue antes da lei por Abraão. E nós vemos Jesus falando sobre o dízimo, dizendo: ei, vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, de tudo isso, mas vocês não aplicam as boas obras e nem fazem a justiça. Eu vou pedir para vocês uma coisa: façam uma coisa sem deixar de fazer a outra. Devolvam o dízimo sem deixar de cuidar dos pobres. Queridos, é tão cheio de temor isso, é tão forte isso. Um pastor amigo meu, ele disse que a filha dele veio falar para ele que iria se casar. Então a filha dele chega para ele: pai, eu quero dizer para você que estou pensando em me casar com fulano tal, eu estou apaixonado. Ele diz assim: ele é ladrão? Credo, pai, como assim ele é ladrão? Diz: não, quero saber, ele é ladrão? Ela disse assim: claro que não, pai, por que você está fazendo essa pergunta? Não, eu quero que você me responda claro.
ele é dizimista? Ele disse: pai, vou saber se ele é dizimista, pai. Ninguém que vai casar, a primeira pergunta que faz é: você é dizimista? Ele falou: não, mas eu preciso saber se ele é dizimista ou não. Porque quem não é dizimista, eu sei, filha, eu sei o que é uma pessoa tocar naquilo que é de Deus. E a última coisa, eu prefiro você casando com uma pessoa que não tem carro, não tem uma profissão, do que você casar com um ladrão, uma pessoa que toca naquilo que é de Deus. Ela disse: pai, eu falei: então você vai lá e pergunte, porque eu quero saber, porque eu sei o que é um casamento. Eu sei, porque não ataca só nas finanças, filha. Pode ter muito dinheiro e a vida ser desestruturada, porque tocou naquilo que é de Deus. Toda massa passa a não ser abençoada. Gente, é um cuidado que você tem que ter. É um cuidado que você tem. Não tem a ver com o teu dinheiro, tem a ver com colocar Deus em primeiro lugar e fazer da forma certa. Porque muitos de nós, e eu confesso para você, eu tenho na minha planilha dízimo como primeiro, mas muitas vezes eu pagava algumas contas antes, porque eu nunca deixei de devolver o dízimo. Então eu disse: não, a importância não, mas agora eu entendo que não tem a ver com isso, tem a ver com colocar Deus em primeiro e dizer para Ele: Deus, Tu estás em primeiro lugar na minha vida. Você sabe, queridos, isso rege toda a nossa história, porque quando o poder sobrenatural trabalha em nossa vida, Deus prepara clientes, Deus abençoa a promoção, Deus cuida das nossas emoções, Deus faz com que homens que são tão pobres e a única coisa que eles têm é dinheiro, porque tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro, todo o resto está desestruturado. Não avalie um homem próspero pelo dinheiro que ele tem. Quando nós santificamos tudo o que nós temos, Deus pode abençoar todas as coisas. E mais, deixa eu te dizer uma coisa: esses valores precisam seguir toda a nossa vida. Teve um irmão que saiu do desemprego, poder sobrenatural trabalhando a favor. Saiu do desemprego para um emprego para ganhar em dólares. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa de você ficar de queixo caído. Trabalhando 6 horas por dia. Ele decidiu fazer o quê? Os horários que ele tem livre, ele está vindo ensinar jovens aqui na igreja a profissão que o mercado americano está buscando no Brasil, e já conseguiu colocar um lá dentro na empresa dele, e está treinando outros jovens daqui a isso. Lá atrás você vai encontrar alguns Macs lá atrás agora, da Apple, agora nós estamos chique, mas esse irmão faz o quê? Ele mandou trazer dos Estados Unidos, porque ele disse: eu sei o que é Deus me abençoar. Ele me trouxe numa sala aqui atrás, ele disse: pastor, sabe essa sala aqui? Eu quero fazer um lugar de ensino para muitos jovens e para uma escola de ensino bíblico. O que você quer? Eu disse para ele mais ou menos o que eu queria, e ele disse: então eu vou fazer. Isso não é meu dízimo, pastor, isso é minha oferta. Queridos, o que você gostaria? Eu sei te dizer uma coisa: os anos que eu pastoreio, toda pessoa que coloca Deus em primeiro e devolve o dízimo, todos eles dizem assim: pastor, minha vida é abençoada. Pastor, Deus abre portas que não dá para acreditar. Pastor, Deus realmente é bom. Toda pessoa que é dizimista, eu ouço isso. Sabe uma pessoa que não é dizimista, sabe o que eu ouço? Pastor, eu não tenho dinheiro nem para devolver o dízimo, quanto mais pagar a conta. Como o senhor quer que eu devolva o dízimo? Mas essa é a conversa de todo dizimista. Queridos, o que você quer para a sua vida? Uma vida abençoada, que diz: eu tenho tanto, que além do dízimo eu vou abençoar, 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 abençoar. Ou você quer ser aquele pessoa que vai dizer assim: olha, eu não devolvo o dízimo, eu não tenho dinheiro nem para devolver o dízimo. Agora tem um terceiro tipo de pessoa que é pior: pastor, eu não devolvo o dízimo e sou próspero. Eu não devolvo o dízimo e tenho dinheiro. Não, meu filho, você não devolve dízimo e a única coisa que você tem é dinheiro, porque prosperidade, você é a pessoa mais infeliz dessa terra, porque se a única coisa que você tem dinheiro, você não está percebendo seus filhos se perdendo, sua família se perdendo, queridos, porque a palavra de Deus ensina isso, não sou eu. Eu encerro dizendo para você: se Deus colocar nas suas mãos, você vai ser fiel a Ele. Vou te dar 2 exemplos e encerro com isso. Um aqui de São José dos Curitiba e região, e outro dos Estados Unidos. De Curitiba,
um homem que decidiu dar o nome à junção de Jacó e Maria para suas vendas, que se tornou uma mercearia, se tornou um mercado, 2 mercados, 3 mercados, e se tornou o mercado Jacomar. O dono do mercado Jacomar, um cristão menonita fiel, o que ele disse: eu vou honrar a Deus como primeiro em minha vida, ainda que os mercados grandes ganhem dinheiro no domingo, o meu vai fechar no domingo, para que todos possam ir à igreja e ficar com a sua família, porque ele entendeu que o primeiro é do Senhor, o domingo é de Deus. Eu não consigo entender como alguém deixa de vir e consagrar toda a sua massa, toda a sua segunda, terça, quarta, já diz segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. O primeiro dia é o domingo. A gente consagra a Deus, e o Jacomar faz isso. Eu quero perguntar, se Deus te der, e lá na frente você prosperar, você vai continuar colocando Deus em primeiro? Seja fiel no pouco, e sobre o muito Ele te coloca. Tem uma rede americana, infelizmente não tem no Brasil. Eu amo esse sanduíche, sou fissurado por ele, pena que não tem no Brasil. É um sanduíche de frango. O nome da rede é Chick-fil-A, é essa rede de sanduíches americanos. Gente, tem na maioria dos estados americanos. Eu fui num grande centro e fazia fila do lado de fora para poder comer esse sanduíche. O Mateus, enquanto estava estudando nos Estados Unidos, trabalhou cortando frango nessa rede de frangos. Mas não aprendeu, porque quando voltou para casa não cortou nenhum frango até agora. E é incrível que quando você chega nesse lugar, é um ambiente, as pessoas são felizes de trabalhar lá. As pessoas se sentem alegria de trabalhar nessa rede, são bem remunerados, valorizados, tanto quando você... Todo pedido que você faz, ele diz, my pleasure, ou seja, é meu prazer te atender. Eles são educados, gentis, e no domingo, eles decidiram não abrir. Qual rede de fast food não abre no domingo? Chick-fil-A. Porque eles decidiram que domingo, e o fundador dele diz isso, eles decidiram que no domingo é dia do Senhor, e ele entrega para o Senhor. Colocar Deus em primeiro, é colocar Deus em primeiro nas finanças, com o seu dízimo, mas também com sua família, com o seu tempo. E quando você chegar nesse lugar, continue honrando a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos.